Olá, desportistas de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma edição do Esporte Mais, que a bola rolando continua a rolar e nós vamos falar de todos os campeonatos que estão aqui em vigor no Brasil e também fora dele. Mas hoje nós vamos falar especialmente dos jogos da nossa região, da Copa do Brasil e do Brasileirão, com diversas expectativas para o final de semana. Segura aí que a gente já está voltando com o Esporte Mais. Bom, nós começamos a nossa edição falando da Copa do Brasil. Flamengo que ganhou o Palmeiras por 2-0, uma vitória incontestável e com placar até barato. Assim pode ser definido 2-0 do Flamengo sobre o Palmeiras nesta quarta-feira no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com domínio rubro-negro do início até o fim, o jogo nem parecia colocar frente a frente os dois maiores vencedores do futebol brasileiro dos últimos anos. Pedro e Luiz Araújo fizeram os gols que dão aos cariocas o direito de até perder por um gol em São Paulo para seguir na competição. Vamos conferir um trecho que falou o técnico Tite após a partida. Acompanhe. Boa noite, aqui Júlia Santos da Flá TV. Primeiro, parabéns pela vitória. E em um jogo com teor decisivo e que muitas vezes é resolvido nos detalhes, o Flamengo construiu um grande resultado aqui no Maracanã, mas a gente sabe que ainda não tem nada resolvido. Como é que você avalia esses primeiros 90 minutos com um Flamengo que conseguiu ter o protagonismo na partida? Os 100 minutos, na verdade, porque normalmente tem um acréscimo. Ele fez um grande jogo. Fez dois tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização. Um volume muito grande, num grande clássico, duas extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. Tite aqui, boa noite Kleber, Marcos Martins do canal da KCRN. Eu queria te perguntar, gente, por mais que o Bruno já tenha dado a explanação dele, eu queria te perguntar sobre outras situações da arbitragem que foram determinantes no jogo também, como, por exemplo, a demora do Palmeiras para repor, né, as saídas de bola com o goleiro Everton e a demora do Braulio também em implementar o cartão amarelo para lances ocasionais como esse. Em algumas situações também, o Palmeiras paralisando os ataques do Flamengo, interrompendo o fluxo do jogo, né, com as faltas. Por que essa postura tão distinta, na sua opinião, quando um jogo é correspondente ao Flamengo? Não me provoca, eu sou um ser humano, cara. Não faz isso, tenha direção. Não vou. Senão eu fico falando assim, dizendo, não vou falar, mas falo um negocinho. Eu tenho a direção toda, Bruno, com uma grandeza. Eu vou falar publicamente, Bruno, o que eu já disse numa reunião. Nós estamos tendo, a comissão técnica, a felicidade de ter um profissional, um executivo da tua grandeza, cara. Da tua grandeza. Tu não pede aquilo que não é teu. Tu não pede aquilo que não é nosso. Tu tens ética, tu tens moral. Tu passa isso para nós, no nosso dia a dia. E o Bahia empatou com o Botafogo em um duelo de muita intensidade. Botafogo e Bahia empataram em 1-1 nesta terça-feira no estádio Newton Santos, no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Carlos Albertos e Cauli marcaram os gols ainda no primeiro tempo. A decisão da vaga da próxima fase da competição será no dia 7 de agosto, na Fonte Nova, e quem vencer se classifica. Em caso de novo empate, a disputa será na cobrança de pênaltis. O treinador botafoguense Arthur Jorge falou com a imprensa após o empate. Vamos acompanhar? Boa noite, Júlia Camacho da Botafogo TV. Queria que o senhor fizesse uma breve análise do jogo de hoje, até porque acaba sendo um jogo bem aberto para o Botafogo buscar classificação fora de casa agora.
Sim, boa noite a todos. É de facto um jogo que tem esta particularidade, ou seja, que este resultado nada define para aquilo que é a qualificação. Um jogo difícil, frente a uma boa equipa, onde o resultado acaba, creio eu, por se ajustar face àquilo que as duas equipas fizeram em campo. Portanto, uma eliminatória que sabíamos também ser equilibrada, uma eliminatória que sabíamos que ia ser difícil para as duas equipas, e a prova disso é que ficará tudo em aberto para se poder resolver na Bahia na próxima semana. Boa noite, Arthur. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria que você falasse um pouco sobre qual é a dificuldade, se é que tem alguma dificuldade para você, em escalar o time do Botafogo sem ter o Eduardo e o Júnior Santos, né? O terceiro jogo sem essa dupla. A gente sabe que vai demorar um pouco para eles voltarem. Queria saber de você se isso exige um pouco mais de extrair de alguns jogadores outras funções, como hoje você colocou o Carlos Alberto ali para fazer a dupla de ataque, optando por pôr o Tiquinho no banco de reservas. E queria que você analisasse hoje o sistema defensivo do Botafogo, que no segundo tempo pouco sofreu contra o Bahia. Obrigado. A dificuldade é a dificuldade que todos nós temos quando não temos todo o elenco à disposição. Seja eu ou outro técnico qualquer de outra equipa que não tenha todo o seu plantel disponível, tem a dificuldade de poder encontrar soluções. E as soluções que nós temos procurado encontrar estão aqui dentro. Vamos procurando, como disse bem, também em alguns jogadores, procurar missões, posições novas, posições que acabam por ter que preencher face àquilo que é a ideia e o plano que temos para o jogo. Mas isso faz parte daquilo que é o trabalho ao longo de uma época em que temos, às vezes, dificuldade por excesso, porque temos toda a gente disponível e toda a gente a competir para jogar. Outras alturas em que há sempre, ou pode haver situações em que haja limitações nas opções para alguma das posições. Portanto, isso faz parte do trabalho ao longo do ano, com esses altos e baixos. Relativamente àquilo que é o processo defensivo, tivemos, de facto, mais acertados na segunda parte. Creio que tivemos mais capazes e fomos mais eficazes naquilo que era o processo defensivo nessa segunda metade, para podermos ter maior eficácia naquilo que é o processo defensivo. Portanto, alguns ajustes fomos fazer no intervalo, na necessidade de poder corrigir uma equipa que é muito dinâmica e que tem essa principal característica de jogadores muito dinâmicos no meio e na frente e jogadores rápidos também. Boa noite a todos. Gabriel Rodrigues da Trivela aqui. No sábado o Botafogo perdeu, no final do jogo a torcida apoiou bastante, gritou, cantou pelo time. Hoje a gente teve uma reação um pouco diferente, a gente já escutou algumas vaias no final do jogo. Queria saber o que você acha, se você acha que tem a ver com a atuação do time, com a sequência de resultados, como você avalia essa reação da torcida do Botafogo hoje? Bom, o torcedor tem apoio, nós sabemos que em função daquilo que são os resultados podemos estar mais ou menos satisfeitos. Compete-nos a nós dar alegrias para podermos ser mais vezes saudados e apoiados pela nossa torcida. O Atlético Goianiense e o Vasco da Gama ficaram no empate em 1-1 nesta quarta-feira no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Emiliano abriu o placar no começo do primeiro tempo e Verratti empatou na reta final. A decisão da vaga será no dia 6 de agosto em São Januário. Quem vencer se classifica. Se houver um novo empate, a disputa também irá para as cobranças de pênalti. Vamos ver um trecho da entrevista do técnico Rafael Paiva. Vamos lá. O início de trabalho seu muito bom, com as 4 vitórias seguidas, e a gente sabe que é normal oscilar, que em algum momento ia vir uma queda também, que isso é normal de uma temporada longa. Os dois jogos contra o Atlético e o Grêmio tem um contexto, esse último principalmente por causa do gramado, da chuva, mas esse contra o Atlético, acho que a torcida do Vasco esperava o Vasco que você mostrou ali no início. Sim. O Vasco acabou tendo uma atuação muito abaixo, a defesa batendo cabeça, perdeu o meio campo, não conseguiu encaixar as transições, né? Foi um primeiro tempo de muito sufoco, com muitas finalizações do Atlético, o Atlético chegando por todos os cantos. O que aconteceu? O que vocês planejaram antes e o que não encaixou para que o Vasco não conseguisse performar tão bem aqui em Goiânia? Boa noite. Eu acho que é isso. Você já respondeu boa parte aí, né? Realmente a gente não se encontrou no jogo. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o goianiense, e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo,
Acho que isso dificultou também. E de fato foi isso, a gente realmente não se encontrou no jogo hoje. Mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom. A gente não se encontrou individualmente, a gente não conseguiu fazer um bom jogo. E assim como é o Vasco, né, a gente lutou muito, né? Então a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem, mais uma vez a gente defendeu muito bem. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que esse, se tem algum ponto positivo, é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Paiva, boa noite, Igor Santiago da Rádio do Goiânia. Ô Paiva, deixa eu te perguntar aqui. Hoje o Verrete não recebeu muitas bolas, né? O Vasco não conseguiu criar muito pro camisa 99 do Vasco. Deixa eu te falar aqui, qual a importância de ter um atacante tão letal que na primeira bola que ele pegou acertou um de voleio e empatou aí o jogo no finalzinho? É isso, né? Assim como o resto do time, o Verrete também não conseguiu participar muito do jogo, né? Foi muito pressionado, então marcação em cima dele o tempo todo. Então ele foi o jogador que foi marcado individual o tempo todo, com cobertura em vários momentos. A hora que ele conseguia limpar o lance, tinha a falta tática, né? Então por isso que eu acho que o Goianiense teve muito mérito também. Então fez muita falta tática em cima do Verrete, né? E ele não conseguia girar para jogar, para tabelar, para andar no espaço. Então o tempo todo, a hora que a gente conseguia acioná-lo, era falta em cima dele, né? E a gente não conseguiu chegar pelos lados do campo para a nossa arma, que é o Verrete dentro da área, né? Conseguimos agora no final. E é isso, é um jogador assim que está muito conectado com o jogo o tempo todo, sofre demais quando ele não consegue estar próximo do gol. Mas é um jogador muito concentrado, muito focado, e ele sabe que ele precisa de uma bola para definir o jogo, e hoje ele conseguiu. Nós vamos agora para o Rio Grande do Sul falar de Juventude 3-2 sobre o Fluminense. O Juventude saiu na frente no duelo contra o Tricolor pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando em casa, os gaúchos ficaram atrás no placar logo a 2 minutos da partida, quando Lima abriu o placar para o Fluminense no Alfredo Jaconi. Já na etapa final, o Juventude voltou mais preciso e virou com menos de 10 minutos com Lucas Barbosa e Rodrigo San. Diego Gonçalves fez o terceiro gol dos donos da casa, mas Thiago Santos diminuiu a desvantagem tricolor na reta final da partida. Os dois times voltam a se apresentar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O Juventude avança com um empate. Já o Fluminense vai precisar vencer pelo menos por 2 gols de diferença para ir para as quartas de finais da Copa do Brasil. Caso o tricolor ganhe por 1 gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Mano Menezes comentou o resultado da partida que vocês acompanham a seguir. E as opções que você tinha para montar, para escolher, hoje para entrar em campo aqui, eu queria que você falasse um pouco da tua leitura do primeiro tempo, né? Aquele gol que sai muito rápido. E o que faltou defensivamente, o Fluminense não sustentar essa vantagem, não conseguir ampliar? Qual que é a tua leitura do que não funcionou? E aí depois, no segundo tempo, para vocês conseguirem um gol que vai dar um pouco de respiro para não sair com tanta desvantagem lá no Maracanã. Bom, primeiro dizer que acho que o resultado foi justo, de vitória por Juventude. Juventude jogou mais do que a gente. A gente faz o gol logo de início. Talvez depois tenhamos tido uma jogada de contra-ataque muito clara que acho que Serna poderia ter rolado para Cauã, e não fizemos mais muito do que isso. A Juventude já foi melhor do que a gente no primeiro tempo e nós não conseguimos sustentar com um jogo jogado. Quando um time não consegue sustentar com um jogo jogado, você fica entregando a bola muito para o adversário, você vai sofrer defensivamente como a gente sofreu. A Juventude tem qualidade de jogo, uma equipe bem trabalhada, tem feito aí ótimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem feito ótimos jogos pela Copa do Brasil. Eu já assisti, chegou na final do Campeonato Gaúcho, então é uma equipe que vem fazendo uma temporada muito boa e a gente
por esse calendário e pelo fato de ter 2 dias a menos de recuperação em relação ao Bahia, que jogou na terça-feira, tá 2 dias lá com a perninha para cima esperando para jogar contra a gente no domingo, que é inadmissível o calendário fazer isso, uma programação de jogos fazer isso, dá 2 dias de diferença para um adversário direto numa semana. A gente não tinha outra opção, a gente tinha que tirar jogadores e correr o risco até que a gente correu, porque não é fácil mexer na equipe em 5 jogadores e enfrentar uma equipe como é a do Juventude aqui, né? E acho que a gente deixou a desejar exatamente por isso, já esperávamos as dificuldades, mas poderíamos ter feito um jogo melhor, independentemente das escolhas para iniciar, dos jogadores que entraram, são todos jogadores de qualidade. Acho que a gente errou muito, porque não conseguiu sustentar um jogo de posse de bola um pouco mais tranquilo, para tirar essa intensidade que o time da casa naturalmente iria fazer, e ainda mais ao tomar um gol cedo como o Juventude tomou. Tudo bem, mano? Bem. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do resultado, levando em conta as circunstâncias da partida, o mata-mata, o que vem pela frente na partida de volta. A gente sabe que a Copa do Brasil não tem mais o famoso gol qualificado, né? Seria um facilitador nesse caso. Então, por tudo que aconteceu, como você avalia esse resultado para reverter depois do Rio de Janeiro? Bom, eu acho que dos prejuízos que a gente poderia levar daqui, a gente levou o menor ainda, pela circunstância que esteve o jogo, né? Você toma um terceiro gol, fica um jogo aberto, fica um jogo perigoso, né? Você tem que descontar essa diferença. Acho que a equipe, naquele momento, teve um pouco mais de tranquilidade, naturalmente, por entrada de jogadores como Ganso, por entrada de jogadores como Arias, né? Que naturalmente vão dando uma condição de jogo mais tranquila, mais qualificada para a equipe. Então a gente correu o risco, mas aí já um pouco mais bem distribuído em campo, mais lúcida, para tentar fazer. Trabalhou o volume dos dois lados, chegou na área e foi indo até ser premiada com um 3-2 no final, né? Que dos prejuízos que tínhamos naquele momento ainda consegue ser o menor, mesmo não tendo gol qualificado. Você sair com uma derrota e que essa seja a derrota de diferença mínima, sempre abre a possibilidade de você pensar que tem capacidade para fazer o resultado na tua casa. Nós vamos passar agora para vocês outros resultados ainda desse campeonato. O Atlético Paranaense 2-0 sobre o Bragantino, o CRB empatou com o Atlético Mineiro em 2-2 e o Corinthians em 0-0 com o Grêmio. São Paulo ganhou o Goiás por 2-0. E nós vamos agora direto para o Brasileirão, que vocês vão acompanhar agora um final de semana repleto de grandes partidas. Vamos lá? No sábado, às 16 horas, vocês acompanham Vitória e Cuiabá. Às 19, o Vasco enfrenta o Bragantino. Às 20 horas, o Atlético Goianiense enfrenta o Botafogo. Às 20, o Criciúma encara o Atlético Mineiro. Às 21h30, São Paulo com o Flamengo disputam a peleja. Já no domingo, às 16 horas, Fluminense encara o Bahia em casa. Também às 16, Corinthians e Juventude estão ali na disputa, nessa peleja. Também às 16, o Atlético Paranaense encara o Grêmio. Às 17 horas, o Internacional encara o Palmeiras. Na segunda-feira, às 21 horas, no Espírito Santo, a gente acompanha Cruzeiro e Fortaleza. Realmente o final de semana aí com muitas partidas e com uma expectativa muito grande de mudanças na tabela. E voltando agora para os regionais, já nos regionais a gente começa falando do Campeonato Carioca de Futsal de 2024, adulto masculino, promovido e organizado pela Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, que teve a sua segunda rodada de retorno encerrada. Completando a jornada, o Correias goleou por 7-1 o São Gonçalo, no ginásio Belmiro José Santana, em Petrópolis. Batata foi o destaque da partida. Ao anotar um hat-trick, Véder, Bidu, T e Bananeira marcaram os gols dos mandantes.
Cauã descontou para os gonçalenses. Anteriormente, o Teresópolis havia perdido para o Magé em pleno ginásio Pedro Jaara por 2-8. A competição conta com apenas 5 participantes. Eles se enfrentam em jogos do retorno, com os 4 primeiros indo às semifinais das partidas de ida e volta. Os vencedores decidem o título em jogo único. Assim, o Vasco lidera com 12 pontos ganhos, um a mais que o Magé e Correias. O Teresópolis tem 3 pontos somados e a ESG com 2 é o lanterna. Apesar do nome Carioca, somente o Vasco da Gama é da capital. Os outros 4 times vêm de fora. O Magé, o atual detentor do título, Correias de Petrópolis, campeão em 2022, a ESG de São Gonçalo e Teresópolis. E a equipe feminina do Serrano de Petrópolis continua se destacando no Campeonato Carioca de Futsal, após um ótimo desempenho na primeira fase da competição, onde a equipe se classificou em primeiro lugar. As Leoas da Serra garantiram uma vaga inédita no final do estadual. No jogo de volta da semifinal, realizado em Petrópolis, na região serrana do Rio, elas venceram São Gonçalo por 1-0, confirmando a classificação com um agregado de 4-1. O adversário do Serrano será conhecido no próximo domingo, após o confronto entre Fonseca e Nova Elite. E no campeonato dos times menores, como costuma dizer aqui o Pedro Paes, o time das letrinhas, que o Maurício Aragão se amarra, faltando 4 rodadas para o fim da fase de classificação, o Volta Redonda está em terceiro lugar da Série C do campeonato e só depende dele para terminar entre os 8 classificados. Neste sábado, joga em casa contra o Tombense às 17 horas, buscando se reabilitar da goleada de 4-1 fora de casa para o Confiança. Seguindo com as letrinhas pela Série D do Brasileiro, o Nova Iguaçu decide a vaga em casa contra o Craque de Goiás, depois de vencer fora por 1-0. O Laranja da Baixada joga por um empate neste sábado às 15 horas para avançar para as oitavas de final. Quem também decide em casa é a Portuguesa, que recebe o misto do Mato Grosso às 17 horas na Ilha do Governador. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer, leva a vaga. E toma-lhe letrinha na Série A2, a segundona do Carioca, o Maricá, venceu o Audax por 1-0 em Moça Bonita e conquistou o título da Taça Santos Dumont. Os dois avançaram para a fase seguinte da competição, ao lado do Olaria e do Duque de Caxias. Serrano de Petrópolis. O Serrano de Petrópolis e o Arte Sul não conseguiram vencer seus jogos e foram rebaixados para a Série B1, a terceira divisão. Vamos falar agora da quinta divisão do campeonato estadual. Neste domingo, no estádio de São Cristóvão, as equipes do Unisouza e Niteroense decidirão o título da Série C, que é a quinta divisão do futebol do Rio. No primeiro jogo, houve um empate em 1-1. Sem hinos e comemorações, nesta edição, a gente está aguardando toda essa expectativa com os resultados que anunciaremos aqui no Esporte Mais na segunda-feira. E é claro, contamos com a sua audiência e sua participação de esportista brasileiro, principalmente fluminense e carioca. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês desse momento esportivo da nossa programação. Muito obrigado e até a próxima edição do Esporte Mais. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho
e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, né, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?